Pronto, então nessa semana a gente vai falar sobre isomeria, continuar, né, falando sobre isomeria, que é um assunto de química que a gente está estudando. E aí a isomeria, como foi falado na semana passada, que vocês devem ter lido no material, né? Na isomeria lá eu falei os tipos de isomeria existentes, né? Isomeria esqueletal, isomeria de função, isomeria de posição, tautomeria. E hoje a gente vai estudar outro tipo de isomeria, que se chama estereoisomeria. O que é isso, né? A estereoisomeria. A estereoisomeria, os estereoisômeros, eles são compostos que pertencem ao mesmo grupo funcional. Ou seja, tem a mesma função, né? Se for um álcool, o outro também é um álcool. Se for um aldeído, o outro também é aldeído. Então, eles têm a mesma função. Eles têm também o mesmo tipo de estrutura esqueletal. Estrutura esqueletal mesmo que cadeia carbônica. Quando eu falo aqui esqueleto do composto, né? Eu estou falando cadeia carbônica, certo? Que é a sequenciazinha de carbonos que tem dentro da estrutura. E a mesma posição de insaturação. Grupo funcional, heteroátomo ou substituinte. Então, se vocês observarem, os estereoisômeros, eles não são isômeros de função, né? Claro que não são, né? Que são isômeros de função? São aqueles que apresentam o mesmo grupo funcional. Eles não são isômeros esqueletais. Não são, né? Como estou dizendo que eu estou negando, que eles não são. Esqueletais, que são aqueles que têm a mesma estrutura esquelética, né? A mesma cadeia carbônica. E não são isômeros de posição. Porque eles não têm a mesma posição da insaturação, nem do grupo funcional, nem do heteroátomo, nem do substituinte. Então, se vocês observarem, aqui eu fiz uma revisão, né, dos 3 tipos de isomeria que existem, que são o que a gente estudou anteriormente. Isomeria de função, isomeria esqueletal e isomeria de posição. Lembrando que a isomeria esqueletal ela pode ser chamada também de isomeria de cadeia, porque corresponde à cadeia carbônica, né? Quando os compostos, né, possuem cadeias carbônicas diferentes. Então, os estereoisômeros, eles não são nenhum desses daí, né? Porque senão iria confundir, né, um com o outro. Os estereoisômeros, eles podem ser divididos em 2 grupos principais. Primeiro, diastereoisômeros e o segundo, enantiômeros. Os diastereoisômeros são aqueles, né, que não são a imagem no espelho um do outro. Ou seja, se você botar esses compostos, né, um de frente para o outro, eles não vão ser a imagem um do outro no espelho. É por isso que eles são chamados de diastereoisômeros. E os enantiômeros é quando eles são a imagem no espelho um do outro. Imaginemos aqui esses 2 compostos. Tem um espelho bem aqui, ó. Se vocês repararem, eles são a imagem um do outro no espelho. Aí, quando isso acontece, a gente chama eles de enantiômeros. Quando eles não são a imagem um do outro no espelho, a gente chama eles de diastereoisômeros, tá certo? Então, se essa linha vermelha que fosse um espelho, se você observar, eles são a imagem um do outro no espelho. Tipo a mão, se você observar a mão e botar uma de frente para a mão na frente do espelho, você vai ver que vai botar a mão direita, né? Você vai ver que vai estar à esquerda lá, refletida no espelho. Então, é isso que vem o enantiômero. Aí, para fixar melhor a questão da isomeria, né? O que é a isomeria? De novo, né? Se a gente observar esses 2 compostos que estão sendo mencionados aqui, esse daqui ele tem ó, um carbono, ele tem ó, um hidrogênio, ele tem um cloro, um bromo e um flúor. Um bromo, um cloro e um flúor. Se a gente observar esse outro lado de cá, ele tem ó, um carbono,
um hidrogênio, um bromo, que é o Br, um cloro e um flúor. Vocês entenderam? Eles têm os mesmos constituintes, os mesmos átomos. Os mesmos átomos. Porém, eles são diferentes. São moléculas diferentes, porque a organização desses átomos estão diferentes. Então, quando isso acontece, a gente chama esse fenômeno de isomeria, tá certo? Então, isomeria é isso. Vocês leram no material, né? Estou só revisando aqui para vocês, certo? Aqui eu risco bem em cima. Dúvidas? Tranquilo? Até agora não, Renê. Tranquilo, né? Pronto. Então, nós vamos falar sobre a diastereoisomeria, tá certo? Que é aqueles que não são, né, a imagem especular um do outro, ou seja, no espelho. Não é a imagem refletida no espelho um do outro. Olha aqui, ó. Esses dois compostos aqui, ó. Se a gente botar aqui no... Se isso daqui fosse um espelho e eu refletisse esse composto aqui, ele não ficaria igual a esse, tá certo? Diferente desse daqui, ó, que eu falei para vocês, tá certo? Quando é a imagem no espelho um do outro, eles são chamados de enantiômeros. A gente vai estudar os diastereoisômeros, eles não são a imagem especular um do outro. Então, a diastereoisomeria, ela ocorre quando dois átomos de carbono fazem uma ligação dupla. Tem que ter o quê? Ó, ligação dupla, pois não é possível haver rotação entre eles. Então, para que aconteça a diastereoisomeria, tem que ter isso aqui, ó, uma ligação dupla. Tá certo? A primeira coisa, tem que ter dois átomos de carbono, né? Dois átomos de carbono, aqui um e tá aqui o outro, e tem que ter uma ligação dupla entre eles. Aí o que a gente vai analisar, são os ligantes aos carbonos. Então, aqui tem o carbono e aqui tem o outro. Aí eu vou analisar esses ligantes. Quem são os ligantes? É o Cl, é o H. E do outro lado, é o Cl e é o H. Tá certo? Então, são esses ligantes que eu vou analisar. E aí eu vou saber como diferenciar esses diastereoisômeros, tá certo? Então, se a gente analisar aqui, ó, esses dois compostos, eles têm os mesmos ligantes, eles têm as mesmas quantidades de carbono, que se eu contar aqui é 2 e aqui é 2. A gente bota assim, ó, C2. Eles têm a mesma quantidade de hidrogênio, todos os dois têm 2 hidrogênio. E eles têm a mesma quantidade de cloro, que é o Cl. Todos os dois têm 2 cloro. Então, eles possuem a mesma fórmula molecular. Essa fórmula molecular serve para eles dois. Só que eles não são isômeros nem de função, porque ambos têm o cloro, né, como função, grupo funcional. Eles não são isômeros de posição, porque os substituintes estão na mesma posição, não está diferente. Eles não são isômeros de cadeia, né, isômeros esqueletais, porque a estrutura, a cadeia carbônica deles também são iguais. Então, com isso, eles são classificados como estereoisômeros, porque o que muda entre eles é a posição espacial, né? É a forma como os átomos estão organizados, certo? São estereoisômeros. Por conta de um não ser a imagem no espelho do outro, aí eles são classificados como diastereoisômeros, certo? Tá ok? Alguma dúvida? Esse daqui é o cis, é o que a gente vai ver já já. E esse daqui é o trans. Então, a gente vai ter essa classificação nos diastereoisômeros. Vai ter o cis
e o trans. Quando é que vai ter isso, né? É o que a gente vai ver já já. Como é o nome do composto aqui? O composto aqui, ele tem, ó, vamos ver pelo nome, ó, dicloro, ou seja, se é dicloro, ele tem 2 cloros, tá aqui um, tá aqui o outro. Eteno, et, o que significa o et? 2 carbonos, 2 carbonos. O en, ligação dupla, tá aqui a ligação dupla. E o O, que é um hidrocarboneto, né? Que é completado com hidrogênios, as ligações, certo? Então, pelo nome, dá para a gente desenhar a estrutura. O outro é o mesmo nome, né? Só o que muda entre eles é a estrutura. Como eu estou dizendo aqui para você, a estrutura não, a organização espacial dos átomos, né? Como os átomos eles estão organizados espacialmente, tá certo? É a única cor que muda entre eles. Então, isso a gente chama de asteroisomeria, esse fenômeno. Então, é o que eu vou falar agora para vocês, a questão do cis e do trans. Um a gente chama cis e o outro a gente chama trans, os isômeros. Por quê? Porque se os ligantes de cada átomo de carbono forem diferentes entre si, iguais aos ligantes de outro átomo de carbono, ele tem-se a formação desses compostos. Os compostos cis e os compostos trans. Cis e trans. O cis ele vai indicar para nós que os ligantes prioritários, né, os ligantes prioritários, eles estão no mesmo plano. E o trans ele vai indicar que os ligantes prioritários eles estão em planos opostos. Vamos passar um tracinho para a gente ver aqui o que é isso. Vou passar um traço e divido aqui, ó, o dicloreteno em 2 planos. Eu tenho esse plano da parte de cima e esse da parte de baixo. Na parte de cima ficou ó, esses 2 ligantes aqui, ó, o cloro e o cloro. Eles são os prioritários porque eles têm massa molar maior, massa atômica maior que o hidrogênio, tá certo? Eles têm massa atômica maior que o hidrogênio. Então, por conta disso, se vocês observarem, certo? Se vocês observarem, eles estão no mesmo plano. Quando eles estão no mesmo plano, que nesse caso é o plano de cima, eles são chamados de cis. Aí o que você vai fazer, ó? Você vai ter que ajeitar o nome dele. Ele vai ficar cis de cloroeteno, né? 1,2 de cloroeteno. Cis 1,2 de cloroeteno. E o outro? Passo o plano aqui, ó. Aí agora, se vocês observarem, ficou um Cl para cima e o outro Cl para baixo. Eles são os prioritários, porque eles têm massa atômica maior do que o hidrogênio, né? Quem tem massa atômica maior são os prioritários. Então, a gente tem que observar isso, tá certo? Então, por conta disso, eles estão em planos opostos, eles são chamados de trans. Mesmo plano, cis. Planos opostos, trans. Então, esse é o cis 1,2 de cloroeteno e esse é o trans 1,2 de cloroeteno. 1,2 é para dizer, né, que um cloro está no 1 e o outro cloro está no 2. Bom, é aqui a mesma coisa. Um cloro está no 1 e o outro cloro está no segundo carbono. Alguma dúvida? Ficou confuso? Como é que está aí a mente de vocês? Estão compreendendo? Mas estão tão calados. Só fizeram ligar. O Cauã disse que sim. Tô achando que vocês fizeram só ligar o computador e deixaram rolando aí. Foi isso? Pronto, Clarice, diga. Ou foi sem querer? Foi sem querer. Eu tô achando, viu, Tobias? Eu tô achando que vocês só ligaram o computador aí. Pegaram o beco, então foram dormir. Foi voltem aí pra realidade. Eu tô almoçando. Organizar esse horário, Tobias. Tu sabe que tem aula, macho. Voltando para o assunto, vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu acho que eu já trouxe a tabela aqui uma de vez, eu trouxe de novo, não custa nada, né? Eu trouxe para vocês explicando como é a nomenclatura dos compostos, né? Tá certo? Então a nomenclatura ela segue regras, né?
o prefixo, a parte intermediária e o sufixo. A parte intermediária é o infixo, né? A parte do meio. O prefixo vai pelo número de carbonos. Se o composto tem um carbono na cadeia dele principal, ele vai ser chamado, o nome dele vai começar com met. Se tiver 2 carbonos est, 3 carbonos prop, e por aí vai, ó. Basta você contar quantos carbonos ele tem na cadeia principal. E o intermediário é o tipo de insaturação. Se ele tiver somente, a cadeia for somente saturada, só ligação simples, o infixo é an. Se tiver uma dupla é en, 2 duplas de en, 3 duplas de en, e por aí vai. E o sufixo é a função, né? Se ele é um hidrocarboneto, termina com O. Se ele é um álcool, termina com OL. Se ele é um aldeído, termina com AL. Se ele é um acetona, termina com AN. E por aí vai. E aqui são os ligantes, né? As ramificações, tá certo? As ramificações do composto é a mesma coisa do prefixo, você só bota o "il" no final. Se tem somente um carbono, ela se chama metil. Se tem 2 carbonos, etil. Então é a mesma coisa do prefixo aqui, ó, só que você olha o prefixo e coloca o "il" no final, tá bom? Então trouxe aí alguns exemplos. Vamos praticar aqui mais um exemplo, ó, usando aqui o que a gente acabou de aprender. Dimetil. Dimetil, a gente volta aqui, ó. O metil é esse bonitinho aqui, ó, CH3. Para apagar. É esse dali, ó. Dimetil. O metil é o CH3. Se eu estou dizendo que é dimetil, então são quantos metil? 2. Olha aqui, ó. Um metil e o outro metil. 2. Ciclo. O ciclo, eu acho que eu falei para vocês no semestre passado, que significa que é uma cadeia fechada. Ciclo é uma cadeia fechada. Então, se vocês observarem, essa cadeia ela é fechada, tá aqui, ó. Olha a cadeia é essa, ó. Cadeia carbônica, ó. Ela é fechada. Bem bonitinha aí, fechada para vocês, ó. Aqui, essa é a cadeia. Cadeia fechada. Pente. O pente, se a gente voltar aqui, a gente vai ver, ó, pente, tá aqui, ó. 5 carbonos. Aí, se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, professor, mas tem os 2 metil do lado de volta, então dá 7. A gente não conta com ele, tá certo? A gente só conta com os principais, né? A cadeia principal. O 2 metil, ele é contado como ramificação, que eles estão fora da cadeia. Não ficar errado. Aí você olha a ligação dentro da cadeia, é tudo simples. Se a cadeia é tudo simples, ela é saturada, então, ó, qual é o nome dela? AN. E ela só tem carbono e hidrogênio. Hidrogênio e carbono. Hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, o sufixo é O. Então, por essa tabelinha aqui, você consegue desenrolar todo tipo de composto, tá certo? Pelo nome, você sabe do que se trata. Isso é importante, né? Para quando vocês forem lá no Enem, tá falando lá sobre um composto, aí eles pedem para você assinar lá uma alternativa que dê característica desse composto. Aí, pelo nome, você vai ficar perdido. Que composto é esse? Certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos entender agora por que um é cis e um é trans. Nesse caso aqui, deixa eu apagar. Nesse caso aqui, nós temos 2 compostos de cadeia fechada. Se a gente for analisar, eles têm a mesma quantidade de carbono. E no caso, esse daqui, ó, tem 5 na cadeia principal e 2 na ramificação, que dá 7. Esse tem 5 na cadeia principal e 2 nas ramificações, que dá 7 também. E a quantidade de hidrogênio deles é, ó,
2, 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 6 dá 14, né? Aí vamos olhar o outro. 2, 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 6, 14 também. Tá certo? Então, ambos têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, tem a mesma quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio. Porém, as estruturas deles são diferentes. São diferentes em quê? São diferentes espacialmente, né? São estereoisômeros. A diferença entre essa estrutura vai ser só nos ligantes dos carbonos. E no caso, esses dois carbonos aqui. Para cadeias fechadas, cadeias cíclicas, basta ter pelo menos, né? Pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes entre si, tá certo? Então, se você observar esse carbono, ele tem dois ligantes diferentes a ele. E se você observar esse carbono, ele também tem dois ligantes diferentes a ele. E se vocês analisarem, os dois ligantes desse daqui é igual aos dois ligantes do outro. Então, isso daí se caracteriza como sendo uma diastereoisomeria cis-trans. Sempre que tiver essa característica, eles vão ser classificados como diastereoisômeros cis-trans, porque eles têm dois ligantes diferentes e o do outro lado tem o mesmo ligante que o carbono da direita tem. Então, é isso que a gente vai ter como característica. E aí, se vocês observarem, esse daqui, os dois metil, né? Esse metil aqui e esse outro metil estão para cima. E nesse daqui, os dois hidrogênios estão para baixo. Como os dois estão no mesmo plano, cis. Nesse outro caso aqui, eles estão em plano diferente. Um está para cima e o outro está para baixo. Como eles estão em plano diferente, trans. Mesmo plano, cis. Plano diferente, trans. E aí você coloca essa palavrinha no início do nome. Tá bom? Sempre a palavrinha do diastereoisômero vem antes do nome. Se ele é cis ou se ele é trans. Dúvidas? Que nome grande. Dúvidas? Continuando falando sobre diastereoisomeria, além da isomeria cis-trans, tem também a classificação EZ, certo? Classificação EZ. Lembra só disso aqui, ó. O Z é junto. Pronto. Então, vamos não esquecer. Então, a mesma coisa do cis-trans. Só que no lugar de você usar essa classificação cis-trans, certo? A gente tem como regra usar essa classificação EZ. Quando eles estiverem em lados opostos, a gente vai usar o E. Quando eles estiverem no mesmo lado, a gente vai usar o Z. Mas por que que existe essa classificação, né? Porque nesse sistema pode ter mais de um ligante diferente. Lembra que a gente viu no anterior que os ligantes eles tinham que ser, ó, um do carbono da esquerda tinha que ser dois ligantes diferentes, mas o carbono da direita tinha que ter aquele mesmo dois ligantes que ele tinha. Um era metil, o outro era o hidrogênio. Então, no outro tinha que ser o metil e o hidrogênio também. Então, quando isso não acontece, aí você classifica como isômero EZ. Ele não é mais cis-trans, tá certo? E a prioridade vai ser a mesma coisa, né, que eu falei para vocês. O ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono da ligação dupla tiver o maior número atômico. Então, quem tiver o maior número atômico é que a gente vai analisar se está do mesmo lado ou se está em lados opostos. Mesmo lado é junto, que é Z, e os lados opostos é E. Olha o exemplo. Ó. Esse composto tem a ligação dupla e tem os dois carbonos, bem bonitinho aqui. Ó. Se vocês analisarem, ele agora tem
três ligantes diferentes, ó. Ele tem esse ligante aqui. Ele tem esse ligante aqui. E ele tem esse ligante aqui, ó. Aí, professor, e o último ali, no 4? O 4 é igual, ó. É o CH3, é o metil, né? O CH3, CH3. Só eu botei o H para trás, né? Para frente, melhor dizendo, para frente. Então, a mesma coisa, CH3, CH3. Lembra que eu falei para vocês, quando é cis e trans, os mesmos ligantes da direita tem que ser igual aos ligantes da esquerda. Nesse daqui não, ó. A gente tem três ligantes diferentes. Eu botei foi um de novo, ó. É o 2, mas tem três ligantes diferentes, tá certo? Esse daqui tem 2 átomos de carbono. Esse daqui tem um átomo de carbono. E esse outro ligante tem um hidrogênio. Então, se a gente for observar pela massa molar, qual é a ordem de prioridade? A massa molar do hidrogênio é 1. Então, o hidrogênio já está fora, né? Que a massa atômica dele é 1. Então, se a massa atômica do hidrogênio é 1, ele já está fora. Então, ele não é um dos ligantes prioritários. Sobrou quem? Os outros dois, né? Entenderam? Sobrou os outros dois ligantes. Tá certo? Que são os dois CH3. E aí a gente vai levar em consideração isso. Quando esses dois ligantes estiverem no mesmo plano, que é o que está acontecendo aqui, ó. Eles estão no mesmo plano. Se estão no mesmo plano, é junto, né? É Z, é o isômero Z. Quando eles estiverem em planos opostos, eles vão ser o E. Aí, professor, não posso chamar cis trans? Não, pode não, porque cis trans teria que ser, no caso, os mesmos ligantes da esquerda iguais ao da direita. E nesse caso não é, tá certo? E como é o nome desse composto? Já entendemos aqui o que é o EZ e como é o nome desse composto. Bora ver aqui como é o nome dele. Presta atenção como é o nome dele. Ó. O nome dele é 3-metil. Então, significa que no carbono 3 ele tem um CH3, né? Que o metil é o CH3. Olhando lá na tabelinha, né? Pente. Pente são 5 carbonos. 2-en. Então, significa que no carbono 2 tem uma ligação dupla. E O, ele é um hidrocarboneto. Então, ele pode ser desenhado também de outras formas, tá certo? Ele pode ser desenhado de outras formas. Então, vamos analisar aqui direitinho. A cadeia principal dele tem que ter 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Já achei a cadeia principal dele. É essa daqui. Essa daqui é a cadeia principal dele. Tem 5 carbonos. Aí a gente analisando aqui, ó, no 3 tem um metil. E no 2 tem uma ligação dupla. Então, a numeração é daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu numero os carbonos para identificar cada uma das coisas. No carbono 2, eu tenho uma ligação dupla. No carbono 3, eu tenho o metil. Então, é assim que vai ficar o nome dele. 3-metil, pente, por ser 5 carbonos, 2 em nó. No final, ó, por conta de ser um hidrocarboneto. Então, no Enem, você tem que entender isso aqui, ó. Como desenhar a estrutura a partir do nome. Saber o que, é que ela tem. Se ela tem ligação dupla, se ela tem carbono, como é direitinho. A quantidade. Tá bom? Qualquer dúvida, ó. Tabelinha aqui, ó. Aí eu desenho aqui para vocês os dois isômeros possíveis, né? Como vocês já viram, né? Os dois ligantes prioritários são esses. Quando eles estão no mesmo lado, ele se chama, a gente chama ele de Z. E aí o nome dele vai ficar Z3-metil pente 2-eno. Quando eles estão em lados opostos, a gente vai chamar eles de E. Então, vai ser o E3-metil pente 2-eno.
Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tranquilo, né? Então, pronto. O nosso assunto da semana é esse, né? Diastoisomeria, estereoisomeria, diastoisomeria cis-trans e EZ. Vamos resolver as questões? Cadê vocês? Estão dormindo mesmo, né? Bora, pessoal. Acorda. Assinale a alternativa que apresenta nome conforme o PAC do composto orgânico cuja fórmula encontra-se esquematizada a seguir. Olha o que eu trouxe para vocês, né? Vocês precisam dar o nome para esse composto aqui, ó. Eita lá, complicou, não foi? Se vocês observarem, ele tem, ó, ligação dupla e tem 2 carbonos. Então, o que que vocês vão analisar, primeiro de tudo? Se ele é um diástero isômero, né? Se ele é um diástero isômero cis-trans ou se ele é um diástero isômero EZ, tá certo? Porque o nome dele já vai começar com isso. Ou com o cis, ou com o trans, ou com o E, ou com o Z. Eita, professor, tá complicando tudo, né? Mas é assim mesmo. Vamos olhar os ligantes. Eu tenho esse ligante. Eu tenho esse ligante. Eu tenho esse ligante. E eu tenho esse outro ligante. Do ponto de vista de vocês, isso daí é um diástro isômero, né? Que eu já disse para vocês, que tem a ligação dupla, né? E que tem aí os carbonos, né? Mas aí eu quero saber por vocês, é um diástro isômero cis-trans ou é um diástro isômero EZ? É Z. Perfeito, Cauã, EZ. Ele é um diástro isômero EZ porque ele tem 3 ligantes diferentes, ó. Se vocês observarem, e tem esse ligante aqui, né? Aí esse é igual, ó. Esse aqui é igual, mas eu nem conto, porque é igual. Tem esse outro ligante aqui e tem esse ligante aqui. Então, se ele tem 3 ligantes diferentes, então ele é classificado como diástero isômero EZ, tá certo? Agora vamos colocar em ordem de prioridade, que eu acho que isso que eu não coloquei. Deixa eu apagar aqui. Eu acabei botando aqui um dor aqui na qualquer jeito. Vamos colocar por ordem de prioridade. Uma tabela periódica para ajudar nós, né? Quem tiver aí como, abre uma tabela periódica aí no celular. Vamos analisar junto comigo. Alguém abre aí. Abre a tabela periódica. Vamos Vou olhar a abrir aqui, massa. vou abrir aqui. Pronto, vamos olhar a massa atômica do bonito aí. O carbono a gente sabe que é 12. O hidrogênio a gente sabe que é 1. É, E o bromo? Tá faltando só ele. o bromo é o que? É um não metal, né? É, BR. Lá no finalzinho, na última coluna. Hum? Show? Não, peraí. É porque fica só ampliando a tabela aqui no meu celular. Ah, pois olha lá o bromo. Por ordem de massa atômica, né? Que a gente vai colocar. Isso. A massa do bromo é. Não tô achando. Porra, bota só assim no Google, massa do bromo. Só pra gente ver. Massa atômica do bromo. O Google já diz. Certo. Até se perguntar aqui, eu acho que ela diz. É 79,9. Qual é a massa do bromo?
Olha, ela já diz aqui. Qual a 79, massa né? do bromo? 79,904. Rapaz, mano, essa OK Google aqui é boa, viu? Pronto, então vocês viram que a massa... Ixi, quer mais conversar contigo? Não, peraí. Puxando assunto. Então, como vocês viram, a massa do bromo é 79,900 e tanto, né? Dá para arredondar para 80. Então, é o maior, né? Então, se ele é o que tem maior massa, ele é o 1. Entendeu? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Agora nós só vamos saber quem é o 2, né? Quem é o 2. Porque é os dois que a gente tem que analisar, de maior massa atômica. Esse daqui, se vocês observarem, ó, esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 2 hidrogênios e 1 carbono. Esse daqui, ele também está ligado a 2 hidrogênios e 1 carbono. Aí a gente vai tirar a dúvida aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios. Já esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e 1 carbono. Em outras palavras, quem tem massa atômica maior? É esse ligante, ou melhor, vamos pular de cá, né? É esse ligante aqui ou é esse daqui? Qual dos dois vocês acham que tem prioridade? O de cima, né? O de cima, exatamente. Então vocês vão logo pelo tamanho da cadeia carbônica, já dá para matar a charada, tá bom? Então pronto, passando aqui o plano, ó. Nesse caso eles estão juntos ou separados? Estão separados. Então Estão juntos, é. mano, mesmo Tá, é plano, ó. verdade, estão juntos, é Estão todos verdade. dois para cima, ó. Se Aham. tivesse o inverso, aí sim, entendeu? Eles são Z, bromo. Então pronto, a gente já sabe que a resposta não é a A, A não é D. a B, não é a C. Ou é a D ou é a E. Aí a gente vai tirar agora a regra, né, a prova aí pelo nome. E vocês vão ver, ó, que não é lá o bicho de 7 cabeças. Vamos tirar aí pelo nome. Para fazer pelo nome, eu vou precisar apagar tudo. Tudo. Porque isso aqui é só para saber qual é o isômero. Apagando tudo, nós vamos encontrar a cadeia principal. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, eu vou seguir aqui. Aí eu cheguei bem aqui, ó. Só carbonos. Vocês acham que a cadeia fica maior eu seguindo para cima ou eu terminando para baixo aqui? Onde tem Seguindo mais pra carbono? Para cima, né? Então vou para cima. Para baixo ficou do lado de fora. Circulei a cadeia. Ficou triste, viu? Mas é isso aí. Essa daqui é a cadeia principal. Quem ficou do lado de fora da cadeia principal é chamado de ramificação. E no caso a gente tem esse lindão aqui, ó. Que é o CH2, CH3. Como é o nome dele? O lindão aí, ó. CH2, CH3. Tá bem aqui, ó. CH2, CH3. O nome dele é etil. Voltando para lá. O nome dele aqui é etil. Aí eu tenho bem aqui o outro ligante, é o bromo. É o bromo. E aí eu tenho agora o número de carbonos. Aí eu pergunto para vocês, se eu fosse numerar, eu começaria a numerar de baixo, que é desse carbono aqui, se fosse vocês para numerar, ou lá de cima, qual vocês escolheriam? Ah, cadê o povo? Ei, meu povo. Vocês Calma, e começariam outra Carlos estão dizendo aqui que é de baixo. de baixo, fica melhor aí. Pronto. Porque, no caso, seria melhor começar de baixo? Porque a numeração, começando daqui, vamos ver como é que ela vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8. Onde ficaram os nossos ligantes? Ficou, ó, o BR no 4 e o etil no 5. Pronto. Vamos fazer o contrário para a gente ver se fica menor. Se eu fizer o contrário, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os meus ligantes ficaram o BR no 5, o bromo no 5 e o etil no 4. Ixi, professor, e agora? Qual que eu escolho? O BR no 4 ou o BR no 5? Qual é o mais correto? O mais correto é escolher o grupo funcional, né? O grupo funcional, ele é a prioridade. E no caso, nesse daqui, o grupo funcional é o BR. Então, ele tem que ficar com o menor número possível. Então, realmente, os meninos estão certos. A gente tem que começar a numeração de baixo, tá bom? Vocês sempre têm que ver isso daqui. Então, essa é a numeração correta, porque o nosso grupo funcional é o BR, é o bromo, tá bom? E aí, como é que vai ficar? A gente já viu que ele é o Z, né? Então, é Z, 4, bromo. Ixi, professor, já matou a jogada. Já matou, né? 5, etil. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O prefixo para 8, ó. 8, 8, 8, 8, oct. Ah, meu Deus, passei. Oct. Onde que está a ligação dupla? No 4. 4, N. Olha que lindeza que ficou o nome. Show? Então, alternativa D. Alguma dúvida? Onde é que está vocês? Olha aqui. Ó. Não. Não. Tranquilo, né? Há um nó, né? Essas regras. Vamos para a próxima. Na tabela 1, pares de compostos orgânicos são apresentados. Tá aqui a tabela 1. Deixa eu botar o vermelhinho que destaca mais. Tá aqui a tabela 1. E tem os pares de compostos, né? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Com base nesses pares, suas respectivas correlações, complete a tabela 2. Complete a tabela 2. Pronto. Analisando aqui as estruturas, ó. Olha o primeiro aqui, a estrutura. O que está acontecendo, ó? Eu tenho essa estrutura, que é o CH3, 5CH2 e o CH3. E eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eles são diastroisômeros? Eles são isômeros esqueletais? Eles não são isômeros? Ou eles são isômeros funcionais? Primeiro vamos mostrar o que está aparecendo aqui, né? Vamos lá, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. É assim, ó, CH3, aí tem 5 CH2, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2 e outro CH3. Aí o outro composto, ele tá bem bonitinho mostrando aqui para vocês, ó. Eles são isômeros ou não? Vamos olhar logo isso, se eles são isômeros ou não. Para ser isômeros, eles têm que ter a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Esse aqui ele tem, ó, 1, 2, mais 5, 7. 7 carbonos. E hidrogênios, 3, mais 3, 6, mais 10, 5 vezes 2, 10, né? 6 mais 10, 16, não é isso? É, 16. Esse daqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 8, mais 3, 11. 11 mais 2, 13, mais 3, 16. Eu não botei nenhum H, né? Aqui só botei 16. Foi mal. 16. Olha que lindeza, eles têm as mesmas quantidades de carbonos e hidrogênios. Eles são isômeros? São. Perfeito, são isômeros, né? Professor, mas eles são diferentes. Um tem o etil, né? Que é isso aqui, ó. Se a gente olhar, né? Tem o etil, né? Tem essa parte para cima. O outro não tem, não. É só uma linha reta, né? Eles são diferentes. Qual é a diferença entre eles? Diástero e isômero eles não são, né? Porque eles não tem nem ligação dupla, né? Se a gente for olhar aí direitinho. Diástero e isômero. Esse daqui não tem, né? Tudinho é ligação simples. Não tem ligação dupla. Então, não são. Eles são isômeros esqueletais. A diferença deles está na estrutura, na cadeia carbônica. Ou eles são isômeros funcionais? O que vocês acham? Qual é a diferença entre eles? Como eu falei, é o etilzinho, né, lá para cima. Essa diferença está relacionada com a cadeia carbônica, com os carbonos, ou está relacionada com a função? Está relacionada com a cadeia carbônica. A função ela é igual. Ambos são hidrocarbonetos. Ambos só têm carbono e hidrogênio. Então, eles são isômeros esqueletais. Certo? Então, o 1 é aqui. Agora, vamos olhar o 2. Olha o 2, ó, tem ligação dupla, tem os carboninhos, ó, bem bonitinho, ó. Tá todo no ponto aí, ó. É só a gente passar uma linha, né, ó. Pronto, separei os planos. Se vocês observarem, os ligantes deles, né? O da esquerda é o BR, e o H. E o da direita é também o BR e o H. Olha aí os ligantes. Que tipo de isomeria é esse? Isomeria? De A não sei o quê. Diastereoisomeria. Diastereoisômeros. A gente já pode colocar aqui, né? Mas vamos só diferenciar aqui para mim ver se vocês pegaram direitinho. É o cis trans ou é o EZ? Cis trans. Trans. Perfeito, cis trans. Aí, se a gente analisar, ó, esses daqui, ó, os BR, estão em lados opostos. Então, são trans. Esse daqui, os BR, estão todos dois para cima. Então, são os cis. Tá bom? Vamos para o 3. No 3, eu tenho aqui, ó, dois compostos também. Só que um ele está resumido. Igual estava aquele outro ali. Deixa eu mostrar ele para vocês. É, ó, o CH3. Aí ele tem, ó, 2CH2. 1CH2. 2CH2. Pronto. E o CH3 de novo. Pronto. Esse composto aqui, ele é o que desse outro aqui? Alguém mandou mensagem, foi? Acha que é isômero de função? Vamos analisar se eles são isômeros. Para ser isômero tem que O ter a mesma... Janderson que levantou a mão. Quer Pronto. fazer alguma pergunta? Quer fazer Janderson? alguma pergunta? É o Anderson? Janderson. Janderson. O Janderson quer fazer alguma pergunta? Vou Ele levantar levantou a mão a mão, sem não sei se querer. foi sem querer. Pode ter sido sem querer. Tá Vamos bem. analisar. Eu fui sem querer. Pronto, tá bom. Vamos analisar aqui o que está acontecendo, né? Quantos carbonos e quanto hidrogênio a gente tem, né? Nesse daqui a gente tem, ó,
Ou melhor, né? Vamos contar aqui embaixo, que está mais fácil. 1, 2, 3, 4. 4 carbono. Hidrogênio, 3, 5, 7, mais 3, 10. H10. Agora vamos olhar o do outro. O outro que eu falo é esse, viu? Ó, não vou confundir com o do 4, não. É esse. Esse daqui ele tem quantos? 1, 2, 3, 4 também. Olha aí, C4. E H? 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Opa! O que está acontecendo aí? Eles não são isômeros. Eles não são isômeros. Perfeito. Para ser isômero tinha que ser tudo igual, né? Tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, são dois farsantes. Um impostor foi encontrado. Eles não são isômeros. E o último sobrou são isômeros funcionais. Se a gente fizer a fórmula molecular deles, vai dar bem igualzinho. E se vocês observarem, esse daqui, ó, tem o OH, representa a função álcool. E esse daqui, ó, tem um oxigênio entre 2 carbonos. Representa a função éter. Então, é um éter e um álcool. São funções diferentes. Bom, fechou? Vamos para a última. Na indústria alimentícia, os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, salsichas, linguiças e frios em geral. Eles servem para manter a cor desses alimentos e proteger contra a contaminação bacteriana. O problema é que as substâncias no organismo podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos, as nitrosaminas. Então tá aqui a lindona, né? A dibutil nitrosamina e a diisobutil nitrosamina. Pelo nome já dá para a gente se tocar, né? Uma vai ter o ligante butil, que está aqui, ó. 2, né? Di é 2. E o outro tem o ligante isobutil. 2 também, né? Isobutil, diisobutil. Analisando isso daí, aí vamos dizer o que eles são, né? Que tipo de isomeria eles são. Eles são cis-trans? Tem carbono, tem ligação dupla entre os carbonos? Tem não, né? Então não é não. Não, Certo? não. Então não é não. Eles são isômeros esqueletais. A diferença entre elas duas está na estrutura da cadeia carbônica? Também não. A mesma estrutura, né? É. Uhum. Olhem aí, Acho um é o dibutil, o outro é o diisobutil. É a organização da cadeia carbônica que está diferente? Né? É a a organização da mesma. cadeia carbônica. Essa daqui, ó, ela é o butil. Tudinho em linha reta. Ó. Essa daqui é o isobutil. Esses dois CH3 aqui vai ficar desse jeito, ó. Uhum. CH3 e CH3. Então, a diferença entre elas é só isso aqui, ó. É só o que eu falei aqui para vocês, ó. O isobutil e o outro é o butil. O resto é tudo igual. Então, é por isso que é bom que vocês pegarem também a questão dos nomes, tá bom? Para vocês não se perderem aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Se não tiverem mais dúvida, vou passar agora para a Thaís. Thaís? No caso, daí a Oi. resposta é até a B, né? Oi? A resposta é a B. Ah, A tá diferença entre eles é a cadeia carbônica, é o esqueleto, né? certo. Viu? Entendi. Entendeu, né? Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Tá difícil esse assunto, tá? O que vocês estão achando? Me digam aí. É uma das primeiras vezes que eu entendo química durante esse tempo Oh, que todinho. maravilha, eu fico tão feliz ó, com a notícia Eu acho dessa. tão bom quando eu entendo. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, Senhor. O objetivo é esse, que vocês entendam tudo. Pronto, Thaís. Então eu passo para ti, Thaís. Cadê ela? Tô aqui, Renê. Pronto, são todos seus. Até mais.
Tá. Vamos lá, galera. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Interrompa aqui o meu, peraí, tem que interromper o meu. Pode deixar que eu... Pronto, deu certo. Pronto. Tchau, até mais. Tchau. Depois vai entrar em contato. Gente. O nosso assunto de hoje era falar sobre alguns aparelhos do circuito, né? Na semana passada, acho que foi semana passada, que eu coloquei um material e eu resumia o que é um circuito elétrico, né? E quais os aparelhos que podem aparecer. E hoje a gente vai começar a ver particularmente quais são cada um desses aparelhozinhos, tá certo? O objetivo da aula de hoje era falar um pouquinho sobre os aparelhos iniciais que a gente tem. Por exemplo, aquele que produz energia e aqueles que vão consumir, tá? Gente, o que eu preciso ter para que eu possa utilizar os aparelhos que tem na minha casa? O que eu preciso ter para que eu possa utilizar os aparelhos que tem na minha casa? Energia. Preciso ter energia. E para isso eu preciso ter uma fonte de energia, né? Foi até um assunto que a gente viu um pouquinho no aulão, certo? Eu preciso ter uma fonte de energia. Esses aparelhos que produzem energia, eles são chamados de geradores. Gerador é aquele que cria alguma coisa, que gera alguma coisa. Então, a gente vê aí no mundo da internet. Ele trabalha como o quê? Ele é gerador de conteúdo. Então, ele produz conteúdo para que as outras pessoas possam consumir, né? E geradores elétricos são aqueles aparelhos que vão produzir energia elétrica para que outros aparelhos possam consumir. Hoje a gente vai ver os aparelhos que produzem e aqueles que consomem, tá? Então, o gerador elétrico, ele pode ser uma pilha, ele pode ser uma bateria, ele pode ser aquela energia que vem lá das hidrelétricas, das termoelétricas, termonucleares, aquele que capta a energia das marés, energia solar, dos ventos. Basicamente, o que ele faz, esse dispositivo? Ele pega qualquer energia que existir, que não seja elétrica, e transforma em energia elétrica. Por exemplo, as pilhas e as baterias, o que elas fazem? Como é que elas funcionam? Por que elas são geradores? Porque elas pegam energia química e transformam em energia elétrica. As hidráulicas, hidrelétricas, o que elas fazem? Elas pegam energia hidráulica, que vem da força das águas, que vão mover as pás, fazer com que elas se movimentem e transformam em energia elétrica. As usinas térmicas, o que elas fazem? Elas pegam a energia que tem presente no planeta em forma de calor, né, da terra, dos equipamentos materiais radioativos, e transformam em energia elétrica. E assim vai. As marés, a energia solar, os geradores solares, que eles captam a energia do sol e transformam em elétrica, e a eólica também. Tá? Então, o gerador é esse equipamento que faz isso. Pega a energia que existe, a matéria bruta, né, e transforma naquilo que você vai consumir, na energia final, energia elétrica. Deu para entender? Vixe. Certo. Então, vamos continuar. Eu coloquei aqui um exemplo de um gerador. Uma pilha, né? Gente, o que acontece quando você... Não sei, né, se vocês já prestaram atenção, mas a maioria das vezes, quando você está pegando no celular, mexendo no celular, por exemplo, né? Você passa muito tempo mexendo no celular. Depois de um tempo, vocês já repararam que o celular começa a esquentar? O celular começa a esquentar? Acontece, né? Você está mexendo no celular lá, demora, você está assistindo a aula no Google Meet, é quando você pega no celular, ele está pegando fogo, né? Por quê? Porque o gerador, ele faz isso, né? Ele vai transformar... Então, não tá uma bomba atômica ainda não, Tobias. Ele vai transformar lá
aquela energia química que tem na bateria do seu celular em energia elétrica. Mas, para isso, ainda existe um materialzinho dentro dele que gasta parte dessa energia e transforma em forma de calor. Esse material ele é chamado de resistor. Por quê? Porque ele apresenta uma resistência a essa corrente, a essa transferência de energia elétrica, a essa transformação. E aí esse material que resiste, eles são colocados assim, em alguns materiais acontece, mas em outros é de propósito, para eu regular essa quantidade de energia que eu vou fornecer, tá? Mas na maioria dos casos, na minha pilha, numa bateria que eu vou utilizar, eu não quero que o meu equipamento esquente, mas é inevitável. Eu não consigo fazer essa transformação direta sem que algum pouco de energia seja perdido. E essa energia é perdida em forma de calor. Quando, por exemplo, eu estou usando o meu celular, eu não quero que a minha bateria seja gasta, que a energia seja gasta, utilizando a função, mas também numa parte eu vou gastar lá 50% só porque o celular está esquentando. Não é o meu objetivo, mas isso acontece. E aí esses equipamentos, eles vão apresentar uma certa resistência a essa transformação, a essa passagem de corrente, por isso que eles esquentam. Esse efeito de aquecer, quando tem uma passagem de corrente, é chamado de efeito Joule. Parte da energia é transformada em calor. E até esses materiais que transformam várias formas de energia em energia elétrica, eles também vão ter isso, sabe? Então, é por isso que quando você vai colocar, quando os eletricistas, né, vão colocar a fiação de uma casa, eles procuram utilizar a fiação certa, para não acontecer dos fios apresentarem uma resistência maior do que deveriam e você esteja pagando energia só para conduzir a energia elétrica lá da sua fonte, lá da sua caixa, do seu poste, até dentro da sua casa, né? E quando a sua bateria está esquentando demais, é por isso que você tem que vai numa operadora e troca a bateria do seu celular. Por quê? Porque senão você vai carregar, mas ela vai dissipar quase tudo só esquentando. Tem celular que é assim, já nem carrega mais, ele só aquece e pronto. 10 minutos que você usa, o bicho descarrega. Porque vai acabando esse tempo de vida útil, né? E aí essa resistência ela vai aumentando do material, que deveria ser mínima. Quando a bateria está novinha, ela é 100%, lá essa resistência é mínima. E aí, gente, por causa disso, para eu calcular o que de fato o meu gerador fornece, eu tenho que considerar essas situações. Por quê? Porque se eu quiser pegar uma pilha, né, uma bateria, uma coisa de uma casa, uma fonte, e acender uma lâmpada da minha casa, eu tenho que saber que nem tudo que eu vou produzir vai ser utilizado. Nem toda a energia que sua mãe está pagando ali, vocês de fato utilizam. Parte pode ser perdida porque a fiação da sua casa é antiga, e aí os seus materiais eles estão consumindo mais, aquecendo mais. Parte pode acontecer porque os equipamentos da sua casa são velhos, então eles consomem mais energia do que eles deveriam, entendeu? Então eu tenho que levar tudo isso em consideração quando eu vou ver aquilo. O que eu produzo e o que de fato eu consumo. Tudo que o seu gerador produz é chamado de DDP. É toda a energia que ele consegue fornecer, que você consegue utilizar. Aquilo que ele produz, de fato, sem essas resistências, sem nada, é chamado de FEM. Mas, no geral, os dois são a mesma coisa, né? Estão correspondendo à voltagem que sua casa recebe, fornece. Só que, considerando isso. Então, para que um gerador funcione, a gente tem que ter em mente que tem aquele total lá de energia que ele tem, vai transformar, mas para ele transformar, uma parte é utilizada e outra parte é totalmente dissipada. Então, quando eu quiser saber, olha só aqui para baixo, deixa eu pegar um piloto. Quando eu quiser saber a energia de fato que eu estou consumindo, eu tenho que considerar. Aqui. Quando eu quiser saber a energia de fato que eu estou consumindo,
eu tenho que considerar que existem as perdas. Essa DDP, essa potência, o que é útil para mim é igual ao quê? Aquilo que eu produzo menos aquilo que é gasto, aquilo que é dissipado em forma de calor. Certo? E depois a gente vai ver isso mais particularmente, ó. Então, aquilo que eu utilizo é igual àquilo que eu produzo menos aquilo que vai ser gasto ali em forma de calor por causa de resistências internas, tá? Para um gerador ideal, que ele não dissipe, não gaste energia assim em forma de calor, essa minha equação, ela diz que tudo que eu produzir eu vou consumir. Mas um gerador desse, gente, não existe, viu? É só uma imaginação. Aí você vê, ó, você tem o seu gerador lá, e ele chega até um ponto máximo, até uma corrente máxima que ele pode produzir, aí nessa corrente eu tenho um curto-circuito. Quando é que isso acontece? Quando o seu aparelho está apresentando uma resistência tão alta, né, como é o caso quando um fio papoca ou algo do tipo, é porque a resistência dele está tão alta que aquilo que você está consumindo não é nada do que você está produzindo. Aí, nesse caso, você tem um curto-circuito. Tá? Então, aí, ó. Nem vou entrar nesse rendimento agora. Depois eu vou falar que esse rendimento, ele considera aquilo que é útil e aquilo que eu produzo, para ver essa porcentagem, né? Ah, eu estou utilizando 70% do que eu produzo. Tá ótimo. E por aí vai. Geradores, gente, se vocês já tiverem observado, tem alguns controles, né? Que vêm as pilhas assim, ó, sequenciais, uma após a outra, né? E tem outros que as pilhas vêm desse jeito, ó. Né? Uma do lado da outra, tipo controle de televisão. Geralmente é assim, uma pilha do lado da outra. Aí apresentam duas pilhas, né? Mas já tem outros controles que vêm uma pilha após a outra, como esse. Qual o objetivo? O objetivo é aumentar essa potência de produção. Por quê? Porque quando você coloca uma pilha após a outra, você vai somar aquilo que elas produzem. Então, você tem, ó, se eu for olhar, né, a junção desses três aqui, ó, que vai formar, é como se formasse uma pilha maior, um gerador maior, aquilo que ela vai produzir, ó, vai ser igual à soma de tudo. Vai ter as resistências internas de cada uma, claro, que vão se somar também, e aí vão interferir, mas aquilo que eu vou produzir de fato de todas é só eu somar. Quando eu tenho, exemplo, duas pilhas ligadas assim, que equivalem a uma pilha ligada assim, tá? Agora, quando eu ligo desse jeito, gente, o que que acontece? Ó? A corrente que vinha aqui, ela vai precisar se dividir, tá? Então, quando eu for considerar esse meu gerador equivalente, ele vai ser igual, ele vai ser correspondente só a um equipamento desse. Qual é o bônus de um aparelho como esse? É que se uma dessas pilhas queimarem, o equipamento continua funcionando, porque não depende das outras. É como se fosse independente, né? Aquele não, é uma sequência. A corrente tem que passar pelos três, a voltagem vai passar pelos três. Aqui não. Como ela se divide, vai uma partezinha para cada, então, se uma queima, o outro continua funcionando pelas outras duas, certo? E aí, ó, essa minha energia que eu produzo, equivalente, vai ser igual a energia somente de um, tá? Muito mais, ó. Tá aqui, ó, duas pilhas ligadas em paralelo, né? Uma paralelamente à outra, certo? E aí essas duas pilhas ligadas em paralelo, elas equivalem a uma pilha só. Thaís, para que eu posso querer fazer isso? Para que eu venha consumir as minhas pilhas mais devagar, né? Assim eu consumo tudo de uma vez, ó. E desse jeito aqui não. Então o gasto é menor quando você tem pilhas ligadas em paralelo do que quando você tem pilhas ligadas em série. Mas aquilo que você produz com as pilhas ligadas em série é bem melhor. Até aqui tá tranquilo, gente? Ou não? Vocês estão aí ainda, né?
Tá certo. Agora vamos para os receptores. Receptor, se eu tenho aquele que gerador, que é o que gera energia, eu tenho o meu receptor, que é aquele que consome a energia, tá? O que que ele faz? Ele transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Ele não é feito para aquecer. Por exemplo, uma geladeira, ela não é feita para esquentar. Ela esquenta porque dentro dela tem aqueles resistores, que são, diz para vocês, né, apresentam alguma resistência. Um ventilador, ele também não é feito para aquecer. Ele é feito para transformar lá a minha energia elétrica em energia cinética e movimentar, né, e com isso, encaminhar melhor o vento. Um aspirador de pó, uma televisão, eles não são feitos para aquecer. Eles vão pegar essa energia elétrica que o gerador fornece para eles e transformar em outro tipo de energia, tá? Então, o receptor elétrico é aquele que consome a energia. Se o gerador, por sua vez, ó, ele tinha essa característica também, e a corrente vinha aqui, né, e passava no sentido contrário, no gerador essa corrente passa no sentido contrário, no receptor ela vem nesse, né? Para quê? Para consumir tudo que é produzido pelo gerador. Thaís, como é que eu faço para calcular essa energia que um receptor desse, por exemplo, consome? Aí você vai ter que considerar, ó, você tem também uma DDP, que é aquilo que de fato você utiliza e aquilo que de fato produz, e o resto que está sendo aí gasto, dissipado de forma aleatória. Porque, querendo ou não, todo receptor também tem uma resistência interna. Então, veja que é o contrário. Ó. Veja que é o contrário. Aquilo que eu consumo é igual ao que ele recebe, menos as percas que vão aparecer aí em relação à resistência interna, tá? Então, aqui, ó, ele apresenta a sua resistência interna, né, que é o Rzinho vezes a corrente, porém, ele também, ó, isso aqui que ele consome é retirado daquilo que ele recebe. Exemplo, quando você vai no mercantil e compra 1 quilo de frango. Você comprou 1 quilo de frango. Tá aqui, ó. Esse seu Ezinho está representando o seu quilo de frango. Porém, você vai comer todo aquele quilo de frango? Claro que não, professora. Você quer o frango? Claro que não, professora. Porque daquele 1 quilo, 500 gramas vão ser só couro e osso. O que eu vou consumir de carne vai ser bem pouquinho, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Esse é aquilo que de fato eu consumo do frango, certo? Esse U é como se fosse o frango completo, e esse aqui, ó, é como se fosse o couro e o osso. Então, se eu quiser saber o que de fato eu consumo, eu tenho que considerar aquilo que eu comprei, o meu quilo, menos o couro e o osso. E aí eu vou ter aí aquilo que é útil, né? Aquilo que eu vou consumir. A não ser que tenha alguém aqui que come osso e que come couro de frango. Deu para entender? Não sei, né? Deu. Vai que alguém gosta, né? Pois é, então é isso. Então tá aí a sua equaçãozinha do seu gerador e tudo mais. Rendimento do mesmo jeito, você vai considerar, né? Aquilo que me foi útil, aquilo que eu produzi total, aí eu vou saber. Veja que o gráfico é o contrário, ó. Veja que o gráfico é o contrário. Quanto maior a corrente que você tiver, mais energia ele vai gastar, certo? E maior vai ser essa voltagem total que você vai consumir. Gente, agora eu vou colocar os exemplos que eu passei lá no material de vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Para a gente calcular aí o consumo desses equipamentos. Espera aí.
Olha aí, ó. A gente viu, né, esses receptores elétricos são os que consomem a minha energia, ó. Então, a equação do receptor, para eu calcular o que eu recebo, né? Então, vou utilizar essa equação, tá? E tá aí o receptor, ó, o que ele faz? Tem a minha energia elétrica, tem parte da energia que eu consumo, né? Que é aquela energia que vou transformar, menos aquilo que é dissipado, certo? E aí o gerador funciona. Assim ele funciona. Todo esse gerador ele vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Os elétrons têm que passar por ele para que ele possa utilizar essa energia que os elétrons carregam, né? E aí eu mostrei para vocês o gráfico. Outro equipamento que a gente vai ver melhor, né, na próxima aula são os resistores, que eu falei hoje, mas não falei tanto, né, sobre eles, que são os equipamentos que aquecem. Eles sim, eles são feitos para aquecer. Os receptores, eles não são feitos para aquecer, mas os resistores são, né? Inclusive, eles utilizam isso para regular algumas coisas, ou, por exemplo, um ferro de passar, você precisa que ele transforme energia elétrica em calor, um secador, um chuveiro elétrico, um grill, né? Equipamentos que você precisa transformar essa energia em calor, então eles são chamados de resistores. Eles são aparelhos resistivos, justamente porque eles resistem à corrente. Aí aqui eu coloquei vários exemplos para vocês, gente, ó. Porque geralmente essas questões caem no Enem, né? Eles pegam questões bem práticas e essa é uma das mais. Então, ó, eu tinha até resolvido alguns desses com vocês no aulão, né? Relacionado a essa potência. E aqui eu coloquei vários equipamentos. O primeiro deles é um chuveiro. Explicando, tarará, o que é o chuveiro, como é que ele funciona, né? O que ele tem. Ele tem alguns contatozinhos que apresentam resistência. Então, por isso eles vão aquecer. E quando eles aquecem também a água. E aí a água fica quente. Então, aqui, ó, tem como eu posso calcular o consumo de um chuveiro como esse, ó. O que eu faço? Eu pego a potência desse chuveiro, então vamos pegar um chuveiro aqui no verão, ó. Ele tem 4.000 watts, ou 4 quilowatts. Digamos que ele seja usado por 0,33 horas, que aí 0,33 horas, deixa eu ver aqui quantos minutos são. Bem rapidinho. 0,33 horas são quase 20 minutos, tá? Quase 20 minutos. E aí uma pessoa que utiliza esse chuveiro por 20 minutos, né? E paga uma tarifa de 0,36657 por quilowatt-hora, então ela paga por esse chuveiro, ó, o custo do banho dela é de 48 centavos por dia, né? No inverno eu preciso aquecer mais. Então, não vou ter mais só 4.000 watts, eu vou utilizar 6.400, que é a mesma coisa que 6,4 quilowatts. E aí, ó, utilizando esse chuveiro com essa potência pelos mesmos 20 minutos, essa pessoa vai pagar 77 centavos. A nossa tarifa já está o dobro disso aqui. Então, a pessoa paga aí R$1 por dia para tomar banho no verão e R$1,50 por dia para tomar banho no inverno, para consumir um pouco mais, tá? Mensalmente, quanto ela paga pelo chuveiro, ó, no verão, 14.000, multiplica por 30, né? E no inverno, 23, 14.000, 14,5, né? E no inverno, R$23 aí, 22 centavos. Aí eu coloquei vários, né? Coloquei o ebulidor, coloquei prancha de cabelo, ó, que a prancha de cabelo, as meninas que utilizam chapinha, a mãe, gasta muita energia. Você pode fazer o cálculo e mostrar para ela, ó. Veja que uma prancha, se ela tiver uma potência de 50 watts só, eu acredito que não tenha só isso, por mês o que você vai pagar por ela é 18 centavos. Mas eu acredito que não é mais esse valor. Aí eu trouxe um aparelho para vocês, para a gente fazer aqui, juntos, together. Que foi mais fácil para mim encontrar aqui em casa.
e trazer, né, mostrar para vocês, é um ferro de passar, tá? A gente vai pegar um ferro de passar e vai calcular o custo mensal desse ferro de passar. Vou até abrir aqui um quadrinho no Jamboard, para mostrar para vocês. Já estão indo embora, Estão me abandonando. Eu vou dizer assim, Renê, eu quero dar aula primeiro, porque quando é depois, o menino não quer ficar mais, não. Passa 1 hora falando, aí depois o menino quer ir embora. Ó, vou pegar com vocês um ferro de passar. Mostrando aqui para vocês um ferro de engomar. Bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo, acho que não vai dar para vocês verem. Mas tem a potência dele. Se vocês pegarem o equipamento de vocês, vocês podem ver também a potência que cada equipamento utiliza. Esse daqui tem a potência dele, é 1.100 watts. Um ferro de engomar, né? E aí, ó, como é que eu posso calcular o custo desse ferro de engomar para mim, né? Se eu for utilizar esse ferro de engomar. Vamos dizer que eu pegasse esse ferro de engomar, ó, ele tem 1.100 watts. Eu até coloquei um desses para vocês pegarem um da casa de vocês. Que é a mesma coisa que 1,1 kilowatt. Isso aí que ele produz. Aí, digamos que eu quero pegar um equipamento como esse e eu utilizo 1 minuto por dia só. Então, por mês, eu vou utilizar esse meu ferro de engomar, né? Deixa eu botar aqui. Por mês, eu vou utilizar esse ferro de engomar por 30 minutos. Tá? Que é a mesma coisa de meia hora, 0,5 de 1 hora. Então, utilizando esse ferro por mês, 1 hora. Digamos que a nossa tarifa, ela esteja, né, saindo aí no valor de 78 centavos, tá? 78 centavos é o que você paga pela utilização do seu equipamento aí, do seu quilowatt-hora. Então, quanto é que eu vou pagar para eu utilizar o meu ferro de engomar 1 minuto por dia, né? Caso eu engome a minha roupa 1 minuto por dia, aí você vai fazer, ó. Para você saber esse custo que vai sair para você, ó, você pega o valor do seu consumo, que no caso do meu ferro de engomar é 1,1, né? Você multiplica pelo tempo que você vai utilizar, o 0,5, e aí você vai ter o custo do seu equipamento. Então, você vê que um equipamento desse aí é bem baratinho, né? Ele consome aí 1,1, você utiliza ele por 0,5 de 1 hora, então ele consome 0,55 de energia, quilowatt-hora. Como cada quilowatt custa 78 centavos, então você multiplica esse valor, esse seu 0,55, pelos 78 centavos da sua casa. 78 centavos que a Enel está cobrando. Então, multiplica aí, ó, 0,55 vezes 0,78, e você acha que o consumo de um ferro de engomar desse, você utilizando 1 minuto por dia só, é um valor de 42 centavos, tá? Que você paga para utilizar o seu ferro de engomar por 1 minuto. Ah, Thaís, eu não vou usar só por 1 minuto, eu vou usar por 2 minutos. 2 minutos por dia, então dá 1 hora por mês, aí você dobra isso daqui, ó. Vai sair 88 centavos, R$1, né? É muito barato, ó. Realmente o consumo de um ferro desse de engomar, se você utiliza por pouco tempo. Se você utiliza por muito, é mais, né? Caso você utilize esse seu ferro de engomar aí por 5 minutos, então você já está pagando mais de R$4 para utilizar o seu ferro de engomar todo mês.
Gente, então, se vocês quiserem fazer aí, né, o cálculo da casa de vocês, é só vocês pegarem um equipamento qualquer, multiplica o tempo que você passa utilizando e o valor da tarifa. O valor da tarifa, pera ainda, que eu vou pegar aqui para vocês uma conta de luz para a gente ver bem direitinho. Só um minutinho. Voltei. Ó, peguei uma conta de... Ai, meu Deus. Maio. Peguei uma conta de maio. A tarifa tá 0,79. Bem aqui tem, dizendo a tarifa. 0,79, certo? Então, a tarifa tá 0,79 e 5,87 centavos. Aí você pode ver na sua conta, né, o tanto que você consumiu, o tanto de quilowatts-horas que você consumiu. E é só você pegar esse valor e multiplicar pela tarifa e você vai ver se a sua conta de luz está certa. Teve uma vez que a conta de luz daqui de casa veio muito baixa. Aí eu fui olhar, né? Tava bem baixinha. Aí eu fui olhar. Aconteceu de que o cara que tinha olhado, que tinha vindo fazer a medida, ele colocou um número errado. Tipo assim, era 58, aí ele colocou 85. Aí o que aconteceu? O valor deu diferente. E aí, no final das contas, quando foi no outro mês, aí compensando, bem mais alto, né? Então, se você utiliza aí esse seu ferro de engomar, se você utiliza aí o seu ferro de engomar, né, por esse período aí, já vou terminar, tá? Se você utiliza o seu ferro de engomar aí por 1 minuto, por 2, né, por 3, por 5, por 10, você vai ver aí qual o consumo. Multiplica o valor da potência dele pelo tempo que você utiliza mensalmente e pela tarifa e você vai encontrar aí o valor, tá? Então, meu povo, olha o drama, ele vai fazer contagem regressiva, tá certo, viu? JKDEX. Vamos ver aí se vão ter piedade de vocês, viu? Então, meu povo, por aqui a gente encerra, tá certo? É isso, essa foi a nossa aula de hoje sobre receptores e geradores e um pouquinho sobre resistores também. Na próxima aula a gente volta fazendo umas continhas, porque nessa a gente fez pouco. Cheiro, finalizei, Marjorie.